fique à vontade, porque aí sim você ia dar valor para aquilo que Cristo fez na cruz. Cristo ia ter bastante coisa para te perdoar. Olha que bênção que é essa doutrina, não é? Você pode fazer o que você quiser, e no final das contas, Cristo na cruz pode perdoar tudo. Eles eram chamados os libertinos, e Paulo aqui está contrariando esses líderes que acham que pode fazer qualquer coisa. Na verdade, não é só da época de Paulo. Você vai ver, por exemplo, o ministério de Calvino em Genebra. Foi alguma coisa parecida com isso. Ele foi expulso da cidade justamente por causa dos libertinos, aqueles que ficavam impactados com as restrições que Calvino dizia que a Bíblia nos impunha. Ele impõe mesmo. Ou então, quando Abraham Kuyper, que era pastor na Holanda, ele foi expulso da igreja porque ele se recusou a ministrar Santa Ceia para alguns filhos de líderes da igreja que tinham uma vida contrária ao Evangelho, uma vida devassa. Portanto, essa permissividade ela vai entrando dentro da igreja e vai influenciando muita coisa. Vai influenciando na nossa maneira de decidir o que é certo e o que é errado. Vai influenciando no modo de se vestir das pessoas, no nosso linguajar. Sabe, irmãos, eu fico muito preocupado com essas coisas, porque cada vez mais eu ouço crentes falando palavrão, mentindo, achando que é certo, mulheres crentes que se dizem crentes, se vestindo de maneira indecorosa. Essas coisas todas estão entrando dentro da igreja e a gente não está percebendo o mal que isso está fazendo. Portanto, é importante a gente observar que quem vem dizer essas coisas, pregar essas coisas, que você pode fazer o que você quiser, tipo um Caio Fábio da vida, por quem conhece, que diz que o Evangelho é a graça e graça e graça, e você não precisa tomar cuidado com não obedecer a nada. Essas pessoas na verdade são falsos líderes. E aquilo que Jesus falou no texto que a gente leu agora há pouco, em Mateus capítulo 7, eles são lobos vestidos em peles de ovelhas. Ovelha por fora, mas por dentro são lobos devoradores. Eles estão ali para destruir a ovelha e não para apacentá-las. Eu me lembro quando eu era criança, adolescente, tinha um comercial na televisão. Agora que eu vou ver se vocês se lembram disso, vou denunciar a idade de vocês. Vocês se lembram de um produto, acho que era um creme para as mãos, chamado Denorex? Parece, mas não é. Qual o remédio? Você se lembra do parece, mas não é? Não dá bom, você deve ter mais de 40, com certeza. Que isso, pastor? Já passei. Passou muito tempo de 40, muito bem. Tem cheiro de remédio, tem gosto de remédio. Então, irmãos, é mais ou menos isso, né? A propaganda era até interessante, porque diz o seguinte: olha, tem cheiro de remédio. Aí a pessoa fala, não, tem textura de remédio. Parece remédio, mas não é. Então, isso, Denorex parece, mas não é. É uma peça publicitária que já está aí talvez há 30 anos, isso tenha, por aí, não é? E tenha sido veiculado na televisão e até hoje está na cabeça da gente. O cara que escreveu essa peça publicitária merece um prêmio, deve ter ganhado alguns prêmios por causa disso. Mas o que nós vemos aqui é justamente Paulo falando de alguma coisa que parece, mas não é. Sabe? E são líderes que vão influenciar, pessoas que se colocam em posição de liderança que vão influenciar, que tem muitas características de um bom líder, mas não são. E Paulo está dizendo, tome cuidado com essas pessoas. E uma das coisas que eu vejo que são bem características desses líderes, falsos líderes, é que eles são extremamente simpáticos, carismáticos. Você jamais vai encontrar um herege carrancudo como eu, por exemplo. Sabe, o cara vai ser muito simpático, agradável ao lidar com as pessoas. Até adolescentes que vão para a escola, pensem nisso, que talvez o professor que seja mais simpático, você mais goste, seja o mais perigoso de todos. Porque ele vai se aproveitar da sua capacidade de simpatia para levar você a crer em coisas contrárias à palavra de Deus. Toma cuidado, perceba isso. Olha, por exemplo, geralmente o amigo do grupo, que é o mais líder, geralmente o mais simpático é aquele em relação ao qual você tem que tomar mais cuidado. Não é uma regra absoluta, não. Mas você precisa prestar atenção nisso.
Geralmente a pessoa mais agradável a você é a que mais vai lhe influenciar. E será que essa influência é realmente positiva? Partindo dos líderes é uma coisa que você precisa tomar cuidado. Então esse parece, mas não é, ele vai nos levar a uma análise. Paulo nos leva a uma análise. Toma cuidado com quem você se submete, né? Você está em liga televisão, você ouve o rádio, mensagem na internet, YouTube, Facebook, a gente é bombardeado pelo Evangelho de todos os lados. Mas será que esse Evangelho é realmente o Evangelho de Cristo? Olhem, por exemplo, aqui no versículo 19, uma informação que nós temos aqui, no versículo 19 é: o Deus deles é o ventre. O que ele quer dizer com isso? Ele está mostrando que esses líderes que ele sente, que até chora, porque estão contaminando a igreja, que ele com tanto sacrifício fundou, eles apacentam a si mesmos, conforme diz lá o profeta no Antigo Testamento. Ou seja, eles estão ali para satisfazer as suas próprias necessidades, querer o seu próprio prazer, o seu próprio benefício. E isso está ligado a muitas coisas, não é? O caso que ele está citando aqui, o Deus deles é o ventre, está dizendo, olha, é a satisfação das necessidades, é o alimento, e isso pode ser várias coisas, a necessidade de se ter sensações, de saciar coisas que são mundanas e imediatas, não coisas ligadas à eternidade. Por isso que ele vai fazer um contraste, pois a nossa pátria está nos céus, diz o versículo 20, pensa nessas coisas acima de todas as outras. E vejam, meus irmãos, tem momentos que até o comer e o beber pode ser pecado. É óbvio que não tem nenhum problema em você comer pão, tem? Não tem nenhum problema em você comer pão. Mas quando Jesus estava no deserto, naquela hora, sendo tentado pelo diabo, comer pão era um pecado. E a comparação que Jesus Cristo fez, olha, o pão pode ser até bom, eu poderia transformar a pedra em pão, mas eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, é mais importante seguir ao Senhor aquilo que Ele mandou para mim, do que qualquer outra sensação, do que qualquer outra necessidade que eu possa ter atendida nessa vida. Nós vimos agora há pouco que na crucificação era comum os crucificados receberem um pouco de anestésico para poderem suportar a dor de maneira mais fácil ou menos difícil, e Jesus Cristo recusou aquilo que talvez fosse uma prática dos seus dias. Havia algum pecado naquilo? Em si não, mas no momento em que aquilo poderia facilitar a cruz para ele, aí sim, aquilo se tornaria um pecado. Pois bem, irmãos, o Deus deles é o ventre, e tomem cuidado para não seguir esse tipo de pregação, esse tipo de apelação a você. Porque o diabo, meus irmãos, ele não vai usar de coisas, na maioria das vezes, ele não vai usar de coisas absolutamente ilícitas para te seduzir. Mas ele vai estar sempre te tentando te seduzir. E percebam que quando o diabo tentou Eva como serpente lá no Jardim do Éden, ele a tentou não para que ela fosse se curvar diante da serpente e adorá-la, mas ele quis mostrar a Eva a satisfação de um prazer imediato, de uma necessidade imediata, o comer do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E apelou ainda dizendo, olha, isso é uma vitamina para você, vai dar um upgrade na sua humanidade, porque você vai ser como Deus. Então, qual é a apelação da mensagem apóstata dos nossos dias? É uma mensagem que está chegando até nós com um apelo de atender às nossas necessidades imediatas e pessoais. Por isso que você vai ver aí, né, placa na frente da igreja, olha, vem aqui para curas, milagres, agarra marido, sei lá o que for, alguma coisa assim. São coisas que são em si ruins. A Bíblia não nos ensina a orar por todos, chamar os presbíteros, inclusive, diz Tiago, para fazer oração pelos enfermos. Sim, isso é verdade, mas isso não pode resumir o nosso relacionamento com Deus. Deus não é um balcão de atendimento de necessidades, mas ele precisa ser reconhecido como sendo o centro da minha vida. Eu giro em torno dele, tudo é por ele, para ele, por meio dele. A ele são todas as coisas, a ele pois seja glória eternamente. Amém. Não é assim que Paulo termina a sua primeira sessão em Romanos, capítulo 11?
Pois bem, irmãos, o Deus deles é o ventre. E assim então, você vai ter vários convites, né? Eu fico pensando aqui nos adolescentes que são sempre uma presa para isso, né? São sempre tentados a isso, ao ilícito, no alimento, na bebida, o sexo, balada, o consumismo, ou qualquer outra coisa parecida. A grande tentação é a você atingir ou experimentar sensações ou ter essas necessidades imediatas atingidas. Vamos tomar cuidado com isso. A segunda característica desses falsos obreiros, esses falsos pastores, é que eles se orgulhavam no pecado. Diz aqui, ainda no versículo 19, a glória deles está na sua infâmia, ou seja, de fazer a coisa errada e de se vangloriar disso. Acho que esse para mim foi o ponto que me abriu os olhos em relação, por exemplo, ao Caio Fábio, quando ele publicou um livro pela editora Record no Brasil chamado Confissões do Pastor Caio Fábio, em que ele nesse livro narrou as piores coisas que ele fez na vida dele. E é interessante que ninguém fez coisas tão ruins quanto ele, segundo a narrativa do livro. Alguém que se orgulhava no pecado que cometeu. Muito triste. E eu vejo às vezes alguns crentes fazendo a mesma coisa, quando afirmam, por exemplo, olha, eu sou uma pessoa muito boazinha, muito querida, mas não pisa no meu pé, porque eu viro um bicho se você fizer isso. Ou então quando um crente diz, olha, eu pago um boi para não sair da briga, para entrar numa briga, uma boiada para não sair dela. São pessoas que estão se vangloriando da maldade que são capazes de fazer. E quando ela diz, eu fiz mesmo, olha, eu fui lá e eu falei assim, eu agi assado, e falam do seu pecado com boca cheia. O pecado é sempre para ser chorado, amargurado. O pecado é para ser lamentado. Ele precisa causar tristeza no cristão e não nenhum tipo de alegria. Eu me lembro quando uma das minhas primeiras funções de liderança, até mesmo antes de me tornar pastor, meu último ano no seminário, eu fui trabalhar numa casa de recuperação para viciados, chamado Desafio Jovem, na cidade de Santos. E era comum eles chamarem os internos da casa para darem testemunho nas escolas para os jovens. E eu pedi para suspender esses pedidos, eu deixei, não atendi mais, porque era mais ou menos assim, né? Porque o moço falava, porque eu subi o morro armado, com fuzil, com metralhadora, e trocava tiro com a polícia, e cocaína, e maconha, e festa e balada, aí eu me converti. Quer dizer, a vida dele era muito mais emocionante antes da conversão. Mas não, peraí, para com isso. A coisa não pode funcionar dessa maneira. Não há nenhuma emoção no pecado. Não pode existir nenhuma espécie de alegria no pecado. Muito embora, às vezes, é justamente esse o gancho que o diabo vai buscar, né? Agora há pouco na escola dominical nós falávamos sobre isso, sobre a maldade inerente do ser humano, sobre pecados que você não cometeu, que você às vezes pensando, se arrepende de não ter cometido, não ter aproveitado a oportunidade do pecado na sua vida. Por isso, tomem cuidado com esse tipo de atitude. O líder espiritual, ele precisa ser seguido se ele for alguém contrito, que se lamenta, que chora pelo seu pecado, que busca a santidade, que não fica se posando de santo, mas ele, até mesmo quando peca, dá um exemplo de que ele precisa buscar mais a santidade da palavra de Deus e lamentar, evitar com mais afinco os tropeços do pecado da sua vida. O terceiro ponto aqui, para identificarmos esses líderes falsos, ele diz aqui no versículo 3, agora eles estão na sua infâmia, no versículo 19, visto que só se preocupam com as coisas terríveis. Esse aqui é mais uma característica que precisa ser lembrada para que nós venhamos a evitar. Ou seja, as coisas desse mundo são mais importantes, né? A conquista do sucesso, a satisfação das necessidades imediatas,
E é uma realidade, irmãos, que eu já devo ter falado para vocês, mas eu repito novamente. Se o pastor não alimenta as ovelhas, ele se alimenta das ovelhas. É justamente essa realidade de Jesus Cristo em Mateus capítulo 7. São por fora ovelhas, mas por dentro são lobos. O que o lobo faz? O lobo destrói a ovelha, ele se alimenta da ovelha, ele consome a ovelha. E é isso que eu vejo muitas vezes, pessoas que se dizem pastores, que estão consumindo as igrejas nas quais eles estão passando. Para quê? Para que ele seja, para que as necessidades imediatas terrenas desses líderes sejam atendidas. Pastores, os seus jatinhos, seus carrões e suas casas de luxo. Os irmãos sabem que coisas assim acontecem com muita frequência. Olha que diferença do apóstolo Paulo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Minha glória é a cruz de Cristo. Isso é a única coisa na qual eu me alegro e encho a boca de dizer: eu tenho Cristo na minha vida. E o resultado disso tudo é aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 7. Senhor, Senhor, porventura em teu nome não fizemos milagres, não expulsamos demônios, nós não fizemos coisas impressionantes. Como é que diz lá no versículo 23? Não fizemos muitos milagres, não profetizamos e não expelimos demônios. Olha só, ele está falando aqui de coisas que são impressionantes, coisas que geralmente as pessoas buscam na igreja, não é? Aquelas coisas que aparecem. Estava chegando hoje na igreja e eu fiquei muito tocado de ver o Tião e o Edivaldo varrendo a calçada. Tá? Porque geralmente são coisas que as pessoas não estão buscando. Elas buscam, vamos tocar louvor, vamos aqui aparecer aqui na frente, vamos botar o nome no boletim, gratidão aqui. Olha, meu nome apareceu no boletim, que legal, tal, né? Gratidão para mim, que bom, né? Louvado seja meu nome. Mas varrer a calçada, né? Consertar alguma coisa do banheiro, praticar essas coisas que são coisas que servem, são poucos os irmãos que estão disponíveis, dispostos a fazer alguma coisa assim. Por isso, olhem para essas coisas, elas revelam muito sobre o caráter do cristão, sobre o fato de ter vindo para servir e não para querer ser servido. O pastor por excelência tem que dar esse exemplo: vem comigo, não é faça aquilo. E eu sei que os irmãos são muito generosos, né? Às vezes que eu tenho que fazer alguma coisa, não, pastor, não pode deixar que eu faça, mas é importante o pastor demonstrar o exemplo de fazer. Não me impeçam de pegar no pesado, não, tá bom? É importante que haja esse exemplo. E o caminho dessas pessoas então é a perdição, é o que diz aqui o versículo 19. O destino deles é a perdição. O versículo começa assim. Portanto, eles não podem ser seguidos. Se você seguir, você vai para onde? Para onde eles vão também. Qual é o destino deles? Inferno. Você está indo para trás deles, você vai para o inferno junto. Diz Paulo aos Romanos assim: naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então não imitem essas pessoas, porque esses líderes estão preocupados com as coisas terrenas, e ao se preocuparem tanto com as coisas terrenas, estão desprezando as coisas eternas e espirituais. O coração deles está no lugar errado. Portanto, o resultado desse estilo de vida é a destruição. Se hoje você abraça o evangelho que não é verdadeiro, amanhã qual vai ser o resultado? A destruição. Agora vamos falar aqui, vamos supor, você está tendo problemas sérios com os seus filhos, você está tendo problemas com a sua família, relacionamento entre parentes, você está tendo dificuldades conjugais. Todas essas coisas, elas caminham de mal a pior, dependendo do evangelho que você abraça. Porque se você abraça o evangelho verdadeiro, não estou dizendo que você não vai ter problemas nessa vida, não. Por exemplo, se a sua família não é crente e você é, a
a chance de você ser maltratado pela sua família é grande, uma parte não cristã, que a luz incomoda as trevas. Mas se você é crente e os outros à sua volta também é crente e vocês estão com problema, meus irmãos, é aquilo que vai acontecer na continuação do texto. O que acontece aqui na parte seguinte do texto? Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Outro dia nós estudamos sobre esse texto aqui juntos. Ou seja, se são duas pessoas que são crentes, elas precisam estar em harmonia uma com a outra. Caso contrário, alguma coisa está errada. Então o fim é a destruição. Não é só a destruição final, o inferno, mas a destruição presente. Porque viver sem obediência ao Senhor causa destruição. Jesus falou, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Essa é a única maneira de eu escapar da destruição, não só na vida eterna, mas nessa vida também. É matemático a coisa aqui. Não espere que se você viver de uma maneira diferente do Evangelho, você vai ter bons resultados. Não vai. Não vai. Pode até ser que inicialmente você tenha. Sabe como que é? Por exemplo, minha esposa me lembra com alguma frequência que eu tenho que fazer regime. Não é alguma frequência assim, é a cada 5 minutos somente. Tem uma ideia? Mas aí, Nada frequente. eu não quero, obviamente, né? Por quê? Eu gosto de massa, gosto de pão, gosto de gordura. Pode gordura, torresmo, mais coisa boa, não é? Aquele torresmo, parece até um barrinho de cereal bonitinho. Mas o que vai acontecer? Se eu insistir numa alimentação ruim, eu vou causar destruição no meu corpo. É justamente esse o ponto que a Sueli me lembra a cada 5 minutos. Então, não tem como eu colher outro resultado que não esse. Botou para dentro do corpo coisa ruim, o resultado vai ser destruição. Isso é muito fácil de falar, mas quando chega lá no regime, é bem difícil de fazer, não é fácil não. Então, a mesma coisa em relação à obediência a toda a palavra. Vai vivendo do jeito que você quer, atendendo ao seu próprio coração, fazendo o que a sua alma deseja. Isso é o verdadeiro Evangelho? Não. Seu ventre é seu Deus, não Deus verdadeiro. Qual é o resultado disso? Você vai trazer destruição para você, para a tua família, para o teu lar, para o teu casamento, para o teu trabalho. Aí depois diz que não tem sorte na vida. Mas é óbvio, você se cercou de um outro Evangelho. Paulo vai falando isso em todo lugar quando ele passa, porque o diabo ele vai assediando todos os novos membros, todas as novas igrejas que vão nascendo na igreja primitiva, nos tempos primitivos. Por exemplo, os Gálatas ele vai dizer o quê? Se eu, ou até mesmo um anjo vindo do céu, e vos pregue um outro evangelho que vá além desse que eu vos tenho pregado, que seja o quê? Anátema. Anátema. O que é anátema? Maldito. Você sabe disso? Vocês evitam isso, vocês dão as costas para isso. Foge disso, porque o resultado é a destruição. Destruição presente, destruição futura, eterna. E qual é a solução então? A solução é você adotar novos paradigmas, você imitar, ter bons exemplos na sua vida a serem imitados. Por isso que Paulo fala lá no começo do texto, versículo 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Parece tanto arrogante, né? Olha, faz igual a mim, né? Cola em mim que é sucesso. Já ouviu alguém que diz isso, né? Cola em mim que é sucesso. Parece um pouco arrogante, mas o fato é que tem que analisar isso aqui à luz do todo, né? Paulo aos Efésios também fala sede imitadores meus, mas aos Coríntios ele dá a ideia mais completa, dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, por isso que ele vincula esse exemplo, os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, esse modelo não é um modelo apresentado pelo apóstolo Paulo, mas ele por si só já segue um outro modelo, que é o modelo de Jesus.
Então, eleja na tua vida pessoas que vão te fazer crescer, que vão te abençoar, que vão te levar à palavra e não para longe dela. E não são passos fáceis de serem dados. Porque se você está fazendo alguma coisa errada, você vai querer se aconselhar com pessoas que vão te dar um aval para você fazer a coisa errada. Eu lembro de um caso muito característico de uma mulher que estava com problemas no casamento e ela foi se aconselhar com uma outra irmã recém-divorciada. Agora eu pergunto, por que ela foi se aconselhar com uma irmã recém-divorciada e não foi buscar uma irmã muito feliz no casamento para ter conselhos com ela? Por quê? Porque a gente quer referendar o pecado que está no nosso coração e não se afastar dele, e não fugir dele. E assim vai. Por que um adolescente vai dar ouvidos a outro adolescente no momento da tentação? Para quê? Para tentar aliviar a própria consciência. Não, vai lá, transa mesmo, experimenta isso mesmo, desopente para o teu pai mesmo, para tua mãe, não tem nenhum problema. Para quê? Então, tenha bons modelos. Não vá atrás de gente que você sabe que tem uma vida que não deve ser imitada. É o que Paulo fala aqui. Tenha determinação no próprio coração. Primeiro, veja só, versículo 20. Nossa pátria não é aqui. O remédio para essas más influências a partir dos próprios líderes considere que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Diz Filipenses 3:20. Nós somos passageiros dessa vida. É uma coisa que eu gosto muito, é viajar. Deus está aqui me dando um tempo, né? Faz 5 anos que eu não faço assim uma viagem boa como eu gosto de fazer. E olha que eu viajava bastante, não é porque eu tinha muito dinheiro, não. Ao contrário, eu e a Suene, a gente sempre adotou o estilo de mochilão. Sabe como que é? Põe uma mochila nas costas, não paga nem a bagagem do despacho. E a gente viajou muito assim, dessa maneira. Viagem barata, dormindo em lugares bem simples, mas viajando bastante, graças a Deus. Sabe o que você é nessa vida? Pedro fala peregrinos, forasteiros em terra estranha. Eu vou aqui dar minha definição. Você precisa se ver como um mochileiro. E é bom essa viagem de mochileiro, porque você não pode carregar muita coisa. E aí quando você viaja com mulher, é bom porque ela não pode comprar muita coisa. Viajar de moto é mexer no mochileiro, né? Não é de volta, né? Não, isso ainda não dá para levar, não dá, é excesso de bagagem, não cabe na moto, coisa boa. E assim é a gente viajar estilo mochileiro. Não leve coisas na bagagem, não considere coisas preciosas demais, porque no final das contas você não vai usar. Não vai usar. Eu não sei se é porque a gente está sem muito hábito de viajar, que agora, há semanas atrás, quando a gente foi para a Flórida, eu não sei porquê, mas a gente levou um mundo de coisa. E aí a nossa reação foi, a percepção foi, que a maioria das coisas que a gente levou não usou. E é essa a percepção por andar nessa vida. A maioria das coisas que você tem colocado no seu coração, dado tanto valor, você não vai usar. De verdade mesmo, não vai servir para muita coisa. Veja-se como um mochileiro, um peregrino, um forasteiro, porque a nossa pátria está nos céus. Em Cristo Jesus nós temos, a ânsia pela sua volta, porque Ele que vai restaurar todas as coisas. E nós devemos canalizar a nossa frustração com esse mundo, os nossos desejos a isso. Senhor Jesus, volta logo. E sabe por que a gente deve desejar voltar logo? Porque é Ele que transformará o nosso corpo à semelhança do corpo dele em glória. E se você for ver, meus irmãos, não é isso tudo que nós buscamos, não é isso tudo que nos atrapalha nessa vida, a busca para satisfazer as necessidades desse corpo? Por que você deseja enriquecer e às vezes rouba a mente por causa disso? Para satisfazer as necessidades do seu corpo. Por que você às vezes gasta mais do que tem com produtos de beleza e sapatos e bolsas? Porque você quer se parecer melhor.
E assim fazemos essa vida. Passamos produto para emagrecer, para criar cabelo, ou para o cabelo não cair, para voltar o cabelo à cor que era antes, tingir o cabelo, maquiagem, fazemos tratamento para isso, para aquilo, para quê? Para tentar conservar a juventude. Mas você consegue fazer isso? Não. Você faz isso de meio artificial. Nem o nosso cheiro é natural, não é? Nossa, está cheiroso hoje. É tudo mentira, é fake news o seu cheiro. Você passou um perfume, esse cheiro não é seu. Você sabe qual cheiro você tem. Você sabe os cheiros que o teu corpo produz, e não são nada bons. O único que realmente pode trazer verdadeira restauração é Cristo. E é isso que Ele vai fazer. É por isso que a gente tem que ansiar tanto pelo seu retorno, porque a restauração dele é completa. Inclusive todas as coisas que você busca nesse mundo, elas só são aparências de coisas boas, mas somente em Cristo nós temos a realização disso. Deus criou o ser humano, disse Salomão, e colocou no seu coração um desejo pela eternidade. E você jamais vai conseguir alcançar a eternidade dando valor às coisas desse mundo. Somente Cristo pode lhe dar. Quando você tem essa disposição de aguardar o Salvador, fazer de Cristo a razão da felicidade e do seu prazer, de ansiar o seu retorno acima de todas as coisas, quando você reconhece que essa vida é transitória, aí sim, sabe o que vai acontecer no final? Você não vai ser uma presa fácil para esses encantadores de crentes que você vê no Facebook, no YouTube, na televisão. Quando os seus olhos estiverem no lugar certo, você não vai dar ouvidos ao falso mestre, aos falsos pastores. Você vai estar blindado. E isso é realmente algo importante. Portanto, meus irmãos, não liguem para aqueles que procuram o Deus do prazer, que se orgulham no pecado, que só pensam nas coisas terrenas e que estão caminhando para a perdição e para a destruição. Não faça isso. Busque a sua alegria no Salvador. Se veja como um peregrino, um mochileiro desse mundo. E somente Cristo como sua fonte completa, maior de prazer para a vida eterna. Amém? Vamos dar uma conclusão. Senhor Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor e pedimos perdão, Pai. Perdão por tantas vezes que temos ouvido o diabo nos nossos ouvidos, a querer nos exaltar, a querer nos dar uma importância que nós não temos. Na verdade, ó Pai, nós não temos nem sequer como fabricar nossa própria felicidade longe do Senhor. Ela é tão facilmente perdida, Senhor, é alguma coisa tão efêmera, é como querer segurar em nossas mãos alguma coisa que não tem como ser contida. E queremos então, Pai, que Cristo seja a nossa maior alegria, nosso maior prazer, e que a palavra dele, Senhor, seja a nossa grande marca, nosso grande fruto, a obediência ao que Cristo mandou. Permita-nos, Senhor, de a cada convite, a cada voz que é falada ao nosso ouvido, a cada tentação diabólica, que possamos nos perguntar: isso faz parte dos planos de Cristo para a minha vida? Faz-nos verdadeiros discípulos, Senhor, e que esperemos com paciência a alegria que nos está proposta em Cristo, que será plenamente dada e concluída na eternidade. O Senhor já nos dá tantos tiragostos nessa vida, mas que isso tudo só reforce em nosso coração a certeza de que Cristo virá, e quando Ele vier, tudo aquilo que eu procuro nesse mundo, Ele nos dará, mas não de maneira irreal, não de maneira fantasiosa, mas nos dará de maneira perfeita. Amém. Portanto, que nos curvemos a Ele, diante dEle, e façamos dEle, de fato, o Rei da nossa vida.
Por isso nós oramos no nome dele, nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus nosso Pai, o ensino e a consolação do Espírito Santo esteja convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.